Meu dia exaustivo no escritório me faz trabalhar quase toda santa noite até às 11. E isso que eu tenho faculdade de manhã. Ontem decidi sair de lá e ir para um bar. Cerca de 4 drinks depois, me canso, vou para o meu apartamento quase pronto para dormir. Deito no sofá, pego meu saco de salgadinhos e como enquanto entro no YouTube no meu notebook. Levando o mouse até um vídeo qualquer, começo a assistir, quase desmaiando, quando ouço a porta da frente se abrir. Sento-me e viro a cabeça ligeiramente, apenas o suficiente para ver meu colega de casa entrando. Moro com um colega de faculdade que, desde que nos encontramos, decidimos morar no apartamento maior e dividir tudo, ao invés de cada um em um pequeno apartamento de 20 metros quadrados. Ele então pendurou o casaco no armário, não disse nada e caminhou lentamente para o seu quarto. O que é normal. Estou morando com ele há cerca de 3 meses, tempo suficiente para perceber sua rotina. O cara realmente não fala muito com ninguém, a menos que falem com ele, o que estava longe de ser um problema para mim. Ele também geralmente mantinha as coisas limpas, nunca causando muitos problemas. Eu realmente não podia reclamar. Eu não daria conta de pagar essa casa sozinho. Depois que chamei ele veio. Tudo ficou mil maravilhas, para falar a verdade. Então, volto a assistir ao YouTube e cerca de 5 minutos depois, ouço o chuveiro do banheiro do quarto dele ligando. Mais uma vez, nada de estranho. Nesse ponto, estou assistindo com os olhos semi-abertos, talvez a 1 ou 2 minutos de dormir de vez. Não sei quanto tempo exatamente se passou. Lembro-me de acordar na escuridão, minha cabeça doendo, minha garganta seca como o inferno. Sentei-me lentamente, esperando a tontura passar um pouco. Quando isso aconteceu, peguei meu celular e verifiquei as horas. Era 13h30 da madrugada. Eu estava morrendo de fome e então me levantei. Comecei a andar em direção à geladeira. Foi então que notei um barulho suave de fundo. Levei alguns segundos para realmente reconhecer o que era. Um chuveiro. O chuveiro do quarto do meu colega. De repente, os eventos da noite começaram a se repetir na minha cabeça. Eu estava bebendo no bar, peguei um Uber para casa, notebook, sofá, meu colega chegando em casa, o chuveiro ligando. Fiquei ali por um tempo tentando entender. Talvez ele tenha ido dormir e esquecido de desligar? Balancei a cabeça. Não tem como isso ter acontecido, pensei. Talvez ele tenha escorregado e caído, batido a cabeça? Merda. Percebendo as implicações disso, corri em direção ao seu quarto, mas encontrei a porta do banheiro trancada. Comecei a bater nela. Ei, cara, você tá bem? Perguntei. Nenhuma resposta. Pensei em chutar a porta, mas decidi ligar para a polícia antes de fazer isso. Peguei meu celular, me preparando para ligar, quando percebi que tinha uma mensagem não lida no meu WhatsApp. Uma mensagem do meu colega. Ela dizia: Ei, cara, eu não conseguia dormir, então fui para casa da minha namorada. Não sei quando volto. Mensagem essa que havia sido enviada há 2 horas. Olho para a porta do banheiro, depois volto para o meu celular. Nada disso fazia sentido algum. Primeiro, meu colega quase não me manda mensagem e certamente nunca para me dizer que ele vai sair. Segundo, eu sei com certeza que ele é solteiro e já faz um tempo. E terceiro, quem diabos estava no chuveiro então? Tentei ligar para ele. Nenhuma resposta. Enviei algumas mensagens, mas nenhuma resposta também. Fui até sua mesa do quarto e vi que suas chaves e carteira ainda estavam ao lado do seu notebook. Minha cabeça começou a girar e saí de lá. Voltei para a sala de estar e acendi as luzes. Fiquei andando em círculos, tentando seguir uma ordem cronológica na minha mente, enquanto também tentava ignorar o chuveiro. Um barulho que eu nunca poderia imaginar ser tão terrível em qualquer outro contexto. Algum tempo depois, ouço algo vibrando no balcão da cozinha.
Fui até lá e vi que era um celular. O celular do meu colega. O pânico começou a se instalar em mim e imediatamente peguei minhas chaves e corri para fora. Fui pelo corredor e desci as escadas até o saguão, mas mesmo isso não parecia longe o suficiente. Então fui até o McDonald's do outro lado da rua. Fiquei ali sentado por um tempo, pensando em chamar a polícia, mas por algum motivo estava nervoso demais para isso. Mesmo que ali não houvesse quase ninguém, o lugar começou a parecer sufocante e decidi ir embora, caminhando de volta para as ruas vazias. Quase imediatamente, tenho a sensação de que estou sendo observado e miro meu olhar em direção ao meu apartamento. Logo, olho para minha sacada e vejo alguém parado ali. Uma figura escura estava completamente ereta, rígida a ponto de quase parecer um manequim. Mas não era um. Olhando atentamente, pude vê-lo balançando levemente. Eu congelei no lugar. Minha mente mal conseguia entender ou aceitar o que estava vendo. Não era meu colega. Era alto demais. Na verdade, era alto demais para ser sequer alguém que eu conhecia. Sua cabeça quase raspava o fundo da sacada acima. Não importava o quanto eu tentasse, não conseguia distinguir nenhum de seus detalhes. A escuridão e a distância podem ter sido o suficiente para explicar isso, mas havia algo sobre essa pessoa na sacada que me levou a uma conclusão diferente. Essa pessoa simplesmente não possuía detalhes como nariz, olhos e boca que pudessem ser observados. O único elemento de sua composição era o da escuridão profunda. Claro, meu instinto era de sair dali o mais rápido possível, mas a voz na minha cabeça estava me dizendo que se eu tentasse correr, essa coisa acabaria me seguindo. Em vez disso, voltei para o McDonald's, me trancando no banheiro, enquanto finalmente liguei para a polícia. Contei à atendente que alguém tinha invadido meu apartamento, mas que eu tinha saído de lá sem que percebessem, mas que quem quer que fosse ainda estava lá. Foi o jeito que consegui falar representando minha situação sem me fazer parecer um louco. A atendente me disse que eles enviariam a polícia, para eu esperar uns 20 minutos. Saí do banheiro do Mac, esperando na mesa mais próxima da saída, até que eu pudesse ver as luzes vermelha e azul das viaturas cortando a escuridão. Saí para encontrar os policiais e olhei para a sacada, que agora estava vazia, embora a porta da sala de estar tivesse sido deixada aberta. Eles me bombardearam com um monte de perguntas que achei difícil de responder. O intruso está armado? Tenho alguma ideia do que possa ser? Quais as intenções dele? Eu disse a eles que não sabia, que não tinha como saber, mas eles continuaram perguntando. Logo, eu estava praticamente gritando para eles irem lá e conferirem por si mesmos, e suponho que o tom de emergência na minha voz foi o suficiente para eles começarem a levar isso a sério. Os policiais me disseram para esperar na entrada, e eu os observei enquanto entravam no prédio. Fiquei lá por um longo tempo, ficando cada vez mais ansioso com o pensamento do que eles iriam me dizer quando descessem. Poucos minutos depois, o silêncio foi quebrado por um único tiro abafado. Meu coração pareceu cair no estômago e continuei esperando ali, sem saber o que fazer. Mais 20 minutos de silêncio e os policiais ainda não tinham descido. Logo, pude ouvir alguns deles se aproximando à distância. Antes que eu percebesse, mais 4 carros de polícia pararam perto de mim e a cena virou um caos. Policiais gritando uns com os outros em seus rádios, mais perguntas sendo feitas em minha direção, nenhuma das quais eu conseguia responder. Os acontecimentos seguintes foram praticamente um borrão em minha mente, mas lembro-me do prédio sendo evacuado, os inquilinos assustados e confusos enquanto eram conduzidos para fora, enquanto os policiais ficavam cada vez mais frenéticos. Lembro-me de ouvir mais tiros dispersos,
alguns gritos e outros ruídos difíceis de entender. Houve alguns lapsos na minha memória depois disso, mas lembro-me de ter sido empurrado para a parte de trás de um carro da polícia. Depois de ser levado para a delegacia, fui levado para uma das salas de interrogatório, onde encontrei 2 homens desconhecidos de terno, esperando por mim. Eles não se apresentaram e imediatamente começaram uma série de perguntas, cada uma mais bizarra que a outra. Em qual empresa seu colega trabalhava? Qual era a natureza do trabalho dele? Quantas pessoas diferentes estiveram dentro do seu apartamento desde que seu colega se mudou com você? Você já ouviu vozes dentro do apartamento da meia-noite às 3 da madrugada? Vozes que não eram do seu colega? Você já viu um círculo de pessoas paradas do lado de fora do apartamento da meia-noite às 3? Pessoas que eram altas? Como se já não bastasse esse tanto de pergunta estranha, uma última que me deixou mais inquieto e nervoso. Você já viu alguém parado no pé da sua cama ao acordar entre meia-noite e 3 da madrugada? Alguém que desapareceu momentos depois? Se sim, você se lembra como era a aparência? Alguma característica distinta? Enquanto eles continuavam me perguntando, minha mente começou a se lembrar de algumas das coisas estranhas que aconteceram depois que meu colega começou a morar comigo. Coisas que eu tinha descartado como fruto da minha imaginação, simplesmente porque não tinha outra explicação para elas. Eu ouvia vozes sempre vindas do quarto do lado do meu, onde meu colega dormia. Eu sempre ficava tão cansado quando as ouvia, mas lembro que soavam como uma mulher jovem ou um homem com uma voz extremamente grave. Eu nunca conseguia entender nenhuma palavra, sempre soava como algo sem sentido. E então, teve uma vez em que fui ao banheiro no meio da noite, ainda meio dormindo. Não me incomodei em acender as luzes quando entrei, mas quando meus olhos começaram a se acostumar com a escuridão, eu podia jurar que alguém já estava sentado no vaso sanitário. Alguém extremamente alto. Claro que quando acendi as luzes não havia nada lá. Era fácil atribuir isso à sonolência noturna na época, e eu nunca tinha realmente pensado sobre isso desde então. Depois de fazer o meu melhor para dar-lhes informações úteis, os desconhecidos que me interrogavam passaram alguns bons minutos tomando notas em seus celulares. Assim que terminaram, me disseram que entrariam em contato. Em seguida, saíram da sala. Um policial chegou alguns minutos depois e me disse que, como eu não poderia voltar para o apartamento, eles me hospedariam em um hotel próximo, até que conseguissem controlar a situação, e que eu deveria ficar lá até que me ligassem. O que aconteceu? Perguntei a ele. O que vocês encontraram lá? O policial me encarou por um longo tempo, não como se estivesse pensando profundamente, mas como se sentisse aversão pelo que estava pensando em me contar. Por fim, ele apenas balançou a cabeça. Eu não sei, ele disse. Quer dizer, eu realmente não sei, tá? Eu tentei sorrir, embora tenha certeza de que não tenha ficado muito bom. Já é o dia seguinte e estou no hotel. Claro que não consegui dormir. Não consegui comer direito. O policial ainda não me ligou. Quando tento pesquisar informações sobre a evacuação na internet, tudo que encontro são artigos alegando que foi devido a um incêndio. Um incêndio? Adormeci e acabei de acordar. É 3 horas da manhã agora e eu posso ouvir um chuveiro. Até a próxima. Obrigado.